Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Esperamos que esteja bem de saúde. Nós também melhor agora que estamos a falar consigo. Estamos num tema aqui muito importante sobre a religião islâmica, onde vamos falar do Islã com Maulana Ali, que vai nos interpretar aqui alguns valores, porque muita gente anda aí, o mundo em geral, andam a tirar pedras sobre o Islã. Qualquer situação, o muçulmano é culpado. Até quem perde pato em casa dele, também o muçulmano é culpado. Então nós queremos saber bem como Maulana Ali, nós aproveitamos de roubar seu tempo aqui. Aqui nós desejamos ele boas-vindas, Maulana. Nós queremos falar sobre o Islã no contexto atual, porque o Islã, como vinha sendo visto na outra hora, não é como está sendo reparado agora. Bastar um muçulmano em alguns países até é sinal de pejoração. Será que o Islã está a chegar a esses limites ou é uma má antevisão que o mundo tem sobre a religião? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Primeiramente, gostaria mesmo de enaltecer Allah subhanahu wa ta'ala e enviar saudações ao nosso querido mensageiro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e em seguida agradecer mesmo à NSTV pelo convite formulado. Antes gostaria de dizer que todas as religiões, todas as ideologias religiosas vieram ter o único objetivo de consciencializar a natureza e, assim como, em particular, o Islã. Falando do Islã, a gente aprendeu que o Islã é a religião escolhida por Allah subhanahu wa ta'ala, é a religião que ele incumbiu a todos os mensageiros que ele enviou nesta face da terra para explicar às pessoas o Islã. O Islã significa submeter-se voluntariamente às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, ou então acreditar que na verdade Allah subhanahu wa ta'ala é o único e não tem parceiros. É esta missão que todos os mensageiros tiveram, desde o primeiro homem, desde o primeiro mensageiro, até o último mensageiro, que é o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. E Allah subhanahu wa ta'ala no Sagrado Alcorão, ele desafia dizendo que aquela pessoa que for a seguir uma outra ideologia religiosa, além do Islã, então essa ideologia não será aceita perante ele. No outro sítio, no outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz que não moreis enquanto não sejais muçulmano. Então, o Islã é uma religião sólida, é uma religião de Allah subhanahu wa ta'ala. E, segundo a história, sempre todas as pessoas, em todos os tempos, respeitaram o Islã como uma religião verdadeiramente que veio de Allah subhanahu wa ta'ala. Até aquelas pessoas que não acreditaram no Islã, porque não tiveram aquela sorte de abraçar o Islã, mas mesmo assim tiveram um certo respeito àquelas pessoas que acreditaram no Islã. Mas, infelizmente, os últimos tempos que nós estamos a passar agora, o Islã está sendo vista como uma religião que está a criar todos os males na sociedade. Isto por quê? Primeiro, os problemas provêm de nós mesmos que somos muçulmanos. Devido a essa divergência que nós temos, as divergências que primeiro começam no seio dos muçulmanos, começam a alastrar até aquelas pessoas que não são muçulmanas começam a ver. Então, a partir daí, começa a ver o que se passa, afinal, com os muçulmanos. Será que esse Islã de ontem e de hoje são mesmo os Islã? Existem novos muçulmanos? Até as pessoas começam a pensar que talvez dentro do Islã existem várias seitas, ou então dentro do Islã existem vários grupos, ou então existe o Islã antigo e existe o Islã atual. Então, principalmente quando pessoas com certos motivos pessoais aqueles motivos começam a pôr dentro do Islã, então vão estragando mesmo a mensagem do Islã. É uma das razões, um dos motivos a gente consegue ver quando chega nos momentos de festa, ou como se passou há 2 semanas atrás, momentos de Eid, quando começam a aparecer 2 Eid, outros até começam a pensar, então,
Os não muçulmanos começam a perguntar, então, existem quantos tipos de muçulmanos? Outros celebraram Eid ontem, outros ainda estão a celebrar hoje. Então, o que se passa, afinal de contas? Porque acontece, é uma coisa tão aparente, é uma coisa tão visível que o seu vizinho, que está ao lado da sua casa, foi festejar Eid como hoje, então você está aí no dia seguinte. Então, vocês como muçulmanos podem perceber este todo cenário, podem satisfazer dessa resposta, mas para aquelas pessoas que não são muçulmanas, começa a trazer algumas preocupações. Então, certas pessoas, se queriam acreditar na verdade no Islã, então começam a recuar. Okay? A gente queria entrar no Islã, mas estamos a ver algumas coisas lá, parece que as coisas lá não estão tão bem. Então, o Islã começa a ser visto desta maneira. Além disso, o cenário que está a acontecer também em Cabo Delgado nos últimos momentos, que manchou totalmente a imagem do Islã em Moçambique. E há 2 anos atrás, quando eu estava na faculdade, existe uma docente, ele começa a dizer que quem está a destruir o Moçambique são os muçulmanos. Vejamos aquilo que eles estão a fazer lá em Cabo Delgado. Afinal de contas, hoje em dia não podemos confiar nesses muçulmanos. O Islã ensina só matar. Então, prontos, existe um outro irmão também que conseguiu interferir aquele cara, disse não, aquele não tem nada a ver com quem? Com o Islã. O Islã é seguir aquilo que está plasmado, é como se fosse uma constituição. Se você for a seguir aquilo que está plasmado dentro do Alcorão, então você é o bem-aventurado, você é o verdadeiro muçulmano. Mas se você não seguir, então o castigo é seu. Então não se pode culpar a religião em si por pessoas que estão a fazer ações indesejáveis. Então, ela continua a fazer aquilo, mas no fim nós conseguimos perceber que ela tem razão daquilo que está a acontecer em Cabo Delgado. Ela também como acadêmica, ela percebeu, mas foi uma questão tendenciosa. O que acontece? Quando existe alguma divergência no seio dos muçulmanos, começam a aparecer certas pessoas que têm raiva com o Islã, então aproveitam lançar as suas agaias, todo tipo de material bélico, para quê? Para os muçulmanos, porque nós próprios que somos muçulmanos, criamos meios para sermos atacados. Então, o Islã hoje em dia é vista como uma religião de pessoas desorganizadas. O Islã é vista como uma religião de pessoas desorganizadas. Agora, há um dito que diz aqui que o Islã é a melhor religião. Se lermos os versículos alcorânicos todos, ensina a busca da paz. Mas, em contrapartida, o muçulmano, em certos momentos, é o controverso. Não sei se é isto que o Molana acabou de trazer-nos aqui, que quando tem seus interesses pessoais. O Islã nos chama para unir. O muçulmano faz campanha de desunião. O Islã nos chama para não caluniar ninguém. Os muçulmanos, alguns são mentores, se não difama ninguém, não está feliz. Assim como outros atos estamos aqui a trazer. Será que a mensagem islâmica não está a entrar nos seus receptores como devia ser, ou está a entrar de uma forma atrofiada? A mensagem do Islã está clara, é aquela que vem no Sagrado Alcorão e nos dito nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Como eu dizia, existem certas pessoas por motivos alheios, ou então pessoas que se fazem de muçulmanos, usam a capa do Islã para entrar no Islã, para atrapalhar as pessoas e eles conseguirem aquilo que eles querem, eles conseguirem certos objetivos. Afinal de contas, hoje em dia existem certas pessoas. Algumas pessoas, quando querem um certo poder, existem vários caminhos. Eu vi num dos dias uma das intervenções de um político, ele dizia, hoje em dia existem vários caminhos para você ganhar o pão. Ou então, entra na política para você enriquecer tão rápido, ou então entra na religião. São os caminhos férteis para você conseguir ganhar um pão facilmente. Então, essas pessoas que se fazem passar de muçulmano usando a capa do Islã, eles que começam a transmitir a mensagem do Islã de uma maneira errada, porque para sustentar aquilo que eles querem, para sustentar o seu próprio ego. A mensagem do Islã está bem clara. Então, acerca dessas pessoas, nós não podemos culpar todo o Islã. Por exemplo, hoje em dia, assistimos
que no seio da corporação existem lá certos polícias que estão a praticar ações indesejadas, que estão a praticar aquilo que eles não foram incumbidos, mas em nenhum dos dias o governo já disse, então, o crime está por causa do fardamento que aqueles polícias estão a usar, não. Quer dizer, é incumbido exatamente aquelas polícias que estão a cometer aqueles atos, não toda a corporação, ou então não todo o ministério. Então, o Islã também deve ser visto desta maneira. Se alguém está a praticar certas atrocidades, essas atrocidades não podem ser incumbidas, não podem ser lançadas para o Islã em si, como religião, mas sim somente perante aquela pessoa, como o próprio Islã ensina. Aquela pessoa que praticar uma certa ação, então ele é julgado por causa daquela ação. Nenhum grupo pode ser incriminado, pode ser condenado por causa da ação de uma única pessoa. Se nós falamos, por exemplo, não será, aqui estamos a buscar hipóteses, não será através dessas pequenas divisões, organizações, divisionismo, porque aqui já tem um outro nome, você dá apanhar aqui, este nome dele é muçulmano amarelo, esse é muçulmano verde, esse é muçulmano preto, esse é muçulmano amarelo, as organizações já estão nomenclatizadas, coisas que Nabi Karim alayhi salam está unânime que não deixou o Corão e deixou o Sunnah. Mas nós agora, cada um está abnegado à procura de uma organização e a partir dali quer seguidores, e não sei como é que fica, e quem não lhe segue acaba sendo apologista mesmo se for para atropelar o Corão. Não há formas de os tais missionários islâmicos trazerem a nata, a verdade, que olha, o Corão é este, a hadith é este, quem quer segue, quem não quer fica livre. Não amarrar as pessoas. Bem, as organizações religiosas ou então muçulmanas que surgem, elas podem surgir, mas o objetivo ou então a essência deve se assentar no kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. É que essas organizações não pode haver alguma divergência naquilo que é sólido, mas afinal, talvez em vários ramos de trabalho, como por exemplo, existem certas organizações que estão apostadas na educação, existem certas organizações que estão apostadas no apoio às pessoas carenciadas, existem certas organizações que estão mesmo apostadas no da'wah. Então, as organizações, se elas surgirem com o objetivo, afinal de contas, de incrementar ainda mais o nome do Islã, isso é louvável, mas se elas surgirem para criar divergências, então, desta maneira, essas organizações não servem para nada, então não irão ajudar para o crescimento do Islã. O papel do alim aqui, nós estamos a trazer aqui porque um dos vetores importantes para a transmissão do Alcorão, do papel escrito para a população, é o alim, o Maulana que está ali. Este Maulana, será que está lhe faltar de uma liberdade de expressão para poder fazer chegar ao povo o que Allah diz, o que o profeta disse? Porque muitos maulanas acabam ficando condicionados pelos seus patrões para defender seu interesse, não do Corão. Do Corão não há nada, mas para defender seu interesse, o maulana é organizado, orquestrado, manipulado e ele cai a serviço de alguém. Não podemos chegar a correr risco de idolatria também, porque só estar a obedecer porque alguém falou e o Corão não diz isso, em outras palavras, é idolatrar alguém. Como é que será isso? Bem, se assim estiver a acontecer, a fraqueza mesmo é do próprio alim, do próprio maulana, ou então do próprio imam que está na mesquita. O cenário que está a acontecer agora, alguns alimos, por temor, por medo de perder certos empregos, seus empregos, ou então ele pensa, se eu for a falar aquilo que é verdadeiro, então essa verdade irá lisar a minha direção. Isso porque sabe o que ele está a falar é algo que a sua direção faz. Então, ou vai contra, se eu for a falar, ele estará a ferir a sua sensibilidade. Então, desta maneira, o alim em si, vamos considerar como se fosse um fraco. Então, o alim, o imam, ele estudou.
para estar na mesquita, lhe confiaram que ele, na verdade, ele estudou. Então, ele deve falar exatamente aquilo que ele estudou, aquilo que ele acredita que isso aqui está certo. Não aquilo que ele é orientado. Não aquilo que ele é orientado. Porque se ele é orientado, se ele fala aquilo que ele estudou, se ele é orientado e ele desobedece a orientação, lê o Corão, parece que não tem tempo aí. Ele deve ser orientado nas questões que são talvez a maneira como trabalhar, o horário de trabalho, como trabalhar de hora X para hora X. Então, da maneira como ele vai lecionar, da maneira como ele vai dirigir os cultos, isso já não cabe à direção falar vai dirigir assim, assim, não. Se admitiram a ele, porque confiaram que na verdade esta pessoa estudou. Então, não pode estar lá a lhe manipular de um lado para o outro, fale isso. Então, ele chegará um tempo então que ele vai falar, afinal de contas, beber é halal, comer carne de porco é halal, porque ele está sendo manipulado. Então, deixe o alim fazer aquilo que ele sabe, deixe o alim transmitir aquilo que ele sabe. Então, se existem certas organizações que estão lá para manipular os seus ânimos, os seus dirigentes, quando digo dirigente, estou a falar sobre imão, então isso não pode ser assim visto como algo normal. Mas, enfim, existem certos ânimos também que não acreditam nisso, que não aceitam. Se é manipulado, ele fala, não, você... Não aceitam serem manipulados. Não aceitam serem manipulados, não, você aceitou a mim, porque sabe que eu estudei, então não vem me mandar que eu devo dirigir o lado dessa maneira, ou então devo ensinar isto. Então, se assim for, você dirige o seu lado, ou então ensina as crianças a madraça, eu vou-me embora. Mas hoje em dia, por causa de questões, até não posso dizer porque questões econômicas, financeiras, é a própria fraqueza dos ânimos que se deixam levar. Deixam-se levar. Agora, nós estamos aí a trazer esse elemento. Serão esses pontos pequenos que podem ser ultrapassados que começam a fragilizar o Islã? Porque Allah subhanahu wa ta'ala também diz: se vocês não estiverem unidos, estiverem com ideias bem divididas, de certeza serão fragilizados ou estarão fragilizados. Mas nós não estamos preocupados com a fragilização do Islã. Cada um está preocupado com a elevação do seu nome, da sua comunidade, e ele quer que cada um, o Corão diz, não faz para mostrar, a gente faz para mostrar. O Corão diz, não. Então há coisa aqui porque nós vimos uma das coisas muito importantes, temos um ponto, a divisão do problema da Lua. Problema da Lua, eu não sei se podíamos falar, mas como um exemplo aqui, eu traria aquele hadith do Nabi Karim alayhi salam, onde estavam numa batalha com seus companheiros e estavam à beira da derrota. De imediato se reuniram, foram procurar saber, nós queremos perder, o que é que nós falhamos de Sunnah de Nabi? O outro disse, nós hoje não fizemos miswak. Se for haver um paradoxo grande, da flecha de guerra para miswak. Outro disse, sim senhor, em miswak não fizemos. Correram para miswak, um dos jaçuços da parte adversária foi espreitar, viu que estavam a fazer miswak. Ele diz, agora foi lá levar a informação de uma outra forma, que os muçulmanos estão chateados a afiar seus dentes, se chegarem aqui ninguém escapa. Assim os muçulmanos conseguiram uma vitória. Agora, nós estamos com um problema que nunca termina, que é da Lua. Será que estamos a falhar algum sunnat? Vocês álimos, algum sunnat está a se falhar aqui para este problema prevalecer? Será que se nós aliamos aos sunnat do profeta, não chegaremos a ponto de chegar a um consenso? Uma das partes, uma das coisas seria união, tolerância, humildade. Não levaríamos a um caminho da unidade de termos um dia do Eid? Bem, falando sobre essa questão, vamos ver. Aqui trata-se de algumas divergências ideológicas. E isto é algo que é normal, porque pensar de maneira diferente é normal. O anormal seria se todos pensássemos da mesma maneira. Eu creio que
No caso da Lua, cada um tem sua prova que sustenta a sua própria ideologia. Então, existem certos países, apesar, porque o Islã em si, o Islã é uma religião rica. Qualquer coisa que você for a precisar, lá tem suas provas. E as pessoas que defendem a Lua, eles têm a Lua universal, ou a Lua local, eles têm suas próprias provas, que eles dizem. Então, apesar que certas provas bem podem não ser aceitas da minha parte, mas perante ele acha que ele tem razão. Tem caminho. Tem caminhos. Mas, então, contudo, onde existir certas divergências para um bem, que seja um bem comum, deve existir uma certa maneira, como a gente chegar a uma união para ninguém se torne lesado. Quanto a essa questão, outros países já chegaram à conclusão que, apesar de existirem algumas divergências ideológicas, mas se for algo que é comum para o nosso bem, nós todos, então vamos lá criar um mecanismo para a gente ultrapassar isso. Outros países, eles votam que, pronto, pode existir divergência da Lua local, universal, mas vamos lá fazer uma votação aqui. Isso é o bem, é obrigatório para nosso país existir um único dia para a gente festejar isso. Então, saíram vitoriosos. Então, certos países ainda não conseguiram alcançar esta vitória. Então, eu creio que a questão da Lua, a questão dos dois ides, isso requer a responsabilidade dos dirigentes chegarem a um certo mecanismo, criar condições, ou fica um único dia, ou então seguimos a Lua universal, ou então seguimos a Lua local. Mas também deve haver alguns fundamentos. Por que seguir a Lua universal? Trazer certas provas. Por que seguir a Lua local? Trazer provas sólidas. Então, a partir daí, há de existir uma votação, sim, convencer também as pessoas através de provas. Então, aparecer votação com intenção de unir os muçulmanos. Com intenção de unir os muçulmanos, não com intenção de denegrir certas pessoas, não. Com intenção de unir os muçulmanos. Ou não fazer perceber que a sua ideia é mais válida que a outra é menos válida que a outra. Porque se o ID for no único dia, o ganho será dos muçulmanos. Hoje em dia, como eu dizia no princípio da minha intervenção, quando começa a haver 2, 3 IDs, são os muçulmanos que são apontados. Que é tolerância, o governo deu tolerância esse dia. Então, até num dos grupos de WhatsApp, quando o dia do segundo ID, alguém estava a pôr lá uma mensagem. Então, assim também, o governo vai dar tolerância para quinta-feira. Quer dizer, isso entre os muçulmanos, a fazer isso. Então, imagina para aquelas pessoas que não são muçulmanas. Então, havendo um único dia para ir, o ganho será para todos os muçulmanos. O ganho será para todos os muçulmanos, palavra de Maulana Ali, e ele trouxe aqui elementos fortes que acaba desmentindo, a trazer um ponto de vista diferente, que na verdade absoluta não é o Islã que está em causa, mas sim é de forma que está sendo vista o Islã, mas o Islã sempre foi aquela resiliente, o Islã foi aquela religião com princípios básicos que traz a moral e educação sã e condigna. Sendo assim, nós podemos nos encontrar, inshallah, no próximo programa. É assim que Maulana Ali nos responde sobre como é que o Islã é visto no contexto atual. Alguns têm uma visão de pejorativa, não é? De ver o Islã de uma forma pejorativa, mas alguns veem que a vinda do Islã é uma bênção, porque até alguns preferem que o Corão seja lei. Se nós tivéssemos o Corão como a nossa Constituição da República, é muita coisa que nós devemos diminuir, diminuíamos entregas, diminuíamos ódio, diminuíamos tudo, mas existem alguns muçulmanos alguns irmãos dentro do Islã que querem protagonizar seus próprios nomes para seus interesses. Esses não nos interessam, porque nós temos uma Constituição já plasmada, que é o Corão Majid e o Sunnat do Nabi Karim alayhi salatu wassalam. Mas não diz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até o próximo programa.